literatura é algo muito vasto, na medida em que a gente nem está pensando só sobre os textos na forma escrita, no sentido formal, né? A gente está pensando toda a manifestação cultural, né, de um povo e de nossa humanidade. O direito é a ciência do dever ser, né? O direito é uma forma, né, que a gente vai pensando de organizar a nossa existência. Eu acredito que a arte, a literatura, né, ela tem essa força para nos salvar desse mundo acelerado. Olá, estamos começando mais um programa Polis e hoje nossa convidada especial é a professora Luciana Pimenta. A professora Luciana Pimenta é pesquisadora, ensaísta e poeta. Doutora em Direito Processual pela PUC Minas, mestre em Filosofia Social e Política pela UFMG, com bacharelados em Filosofia, UFMG, e em Direito pela PUC Minas. É professora adjunta na PUC Minas desde 2001 e coordenadora geral de pesquisa da Faculdade Mineira de Direito desde 2024. Professora Luciana Pimenta, muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, professor José Luiz. Era uma alegria estar aqui com você e com os que nos assistem. Professora Luciana, pois é, olha só, você tem um trabalho maravilhoso, né, na PUC Minas, na graduação e no mestrado, no doutorado, trazendo a discussão da literatura em diálogo com o direito, né? E eu queria saber como é que você faz isso, qual que é essa vinculação, qual a importância da literatura para os alunos do direito, graduação e pós-graduação, e mais, né, qual a importância da literatura na vida das pessoas hoje em dia? Nossa, Esse mundaréu de perguntas importantes, né? Talvez a gente devesse começar situando um pouco o que a gente pode entender por literatura, né? Que também não é uma tarefa fácil, né? A literatura é algo muito vasto, na medida em que a gente nem está pensando só sobre os textos na forma escrita, no sentido formal, né? A gente está pensando toda a manifestação cultural, né, de um povo e de nossa humanidade, digamos assim, né? Pensada aí a partir da literatura. Tem uma colocação de um escritor e psicanalista austríaco do século passado, né, da transição do século XIX para o século passado, que é o Otto Rank, né, que falava que a literatura é o conjunto dos sonhos acordados de uma civilização, né? Acho que é bem legal a gente pensar por esse lugar, porque dá uma dimensão daquilo que a gente é capaz de inventar de outros mundos possíveis, né? Talvez o sonho, no sentido mais literal, onírico dessa expressão, seja a maior radicalidade de um espaço outro para o mundo, né? Tanto que a gente não dá conta, né? E é o próprio dele, né? Nem de ordenar, nem de, né, digamos, linearizar. Então, é uma experiência muito outra. Então, quando a gente pensa a literatura a partir dessa ideia do sonho acordado, a gente está pensando também esse espaço de invenção, né? Esse espaço de uma alteridade para o mundo, né? E muita gente acha que isso não há espaço para isso no direito, mas é muito pelo contrário, né? Assim, sobre todos os lados que a gente olha, é muito pelo contrário. A começar pelo fato de que o direito é uma forma, né, que a gente vai pensando de organizar a nossa existência. E a gente precisa fazer isso com as narrativas que a gente inventa, né, para se sustentar no mundo, né? Inclusive as narrativas normativas, né? Desde os mitos, e o Otto Rank estava falando dessa definição, inclusive para pensar o que é o mito, né? O mito nesse lugar de uma espécie de sonho acordado, né? Assim, para a gente fincar o nosso modo de compreender a realidade, né? Então, desde pensar o direito como também uma construção que é ficcional, né? No sentido de que a gente vai ter que validar para a gente funcionar ali, mas também no sentido de pensar saídas para esse mundo no qual nós nos sentimos situados e, né, pertencidos, e a gente tem que reinventar toda hora, né? Isso é muito importante, porque o direito é a ciência do dever ser, né? E ele requer, né, a gente precisa muito de imaginação, né, de ver como que a gente pode construir saídas alternativas para os imensos desafios que a gente está vivendo hoje no mundo contemporâneo, né? E parece que as pessoas andam um pouco assim, meio sem imaginação, meio sem saída, sem muito tempo, né, para pensar alternativas, para pensar outros mundos possíveis, outras sociedades, né? Então, nesse ponto, a literatura ela é fundamental, né, para tudo nessa vida, para a gente imaginar uma outra sociedade, né, no lugar dessa que está em crise, e para o direito, né, imaginar outras formas de viver em comunidade. Sabe, né? que eu adorei você falar, lembrar isso, né, da condição
do direito como ciência do dever ser, porque às vezes a gente acredita só uma dimensão assim de estrita legalidade para esse lugar, né? Mas na verdade esse dever ser, né, tem também muito a ver com essa perspectiva de fundar, né, uma normatividade outra, né? Assim, uma ideia de um outro para o real, né? No sentido até de uma certa utopia, de uma certa idealidade, né? De como que a gente vai levando a coisa para um outro lugar, né? A gente sai dessa crueza, né? Na poesia a gente brinca, assim, tem um verso da Adélia Prado que diz assim, meu Deus, me perdoe, hoje pedra é só pedra mesmo, né? Assim, essa coisa de você se encontrar com a crueza, né? E a materialidade ali nua e crua, tal como ela se põe, sem camadas, né? Sem revestimento, de metáfora, de outros sentidos possíveis para o próprio real. E quando a gente pensa com a literatura, e eu gosto até de pensar essa estrutura, né? Pensar com, no sentido da literatura funcionar também como um recurso epistemológico, como, né, um ferramental também para a gente pensar o real, para a gente criticar o real, né, para a gente atuar sobre o real. Quando a gente pensa com a literatura, a gente vai abrindo umas fendas, né? A gente vai realmente ressignificando, construindo outros cenários, construindo outras narrativas e a gente vai realmente reinventando o nosso modo de estar no mundo, né? Por isso que tem a ver, né, o sentido conceitual também com uma dimensão muito ampla, né? Não é só sobre o texto escrito, mas sobre a nossa relação com o mundo, né? Até a própria dimensão de leitura é sempre muito disso, né? De ler o mundo primeiro, e depois ler os textos, claro, né? Pois é, e aí tem uma questão, um desafio atual para os jovens, né? Nós somos, né, professor, a gente tem um desafio grande nessa juventude que está mergulhada num mundo extremamente acelerado, né? As coisas são velozes, muita gente não tem paciência de ler um texto longo, ficam naquelas coisas rápidas do WhatsApp, né? E eu acredito que a arte, a literatura, né, ela tem essa força para nos salvar desse mundo acelerado. Mas eu fico pensando assim, como é que a gente consegue, de uma forma, levar a literatura, trazer esses jovens, né, para a literatura, para a reflexão, justamente para poder pensar, imaginar outros mundos, né, melhores do que esse que está aí, né, em crise, que a gente está vivendo. Como envolver? Uma loucura, né? Eu acho até que essa coisa da inserção na velocidade, numa sociedade muito acelerada, né? Isso acho que todos nós estamos, de alguma forma, né? Talvez você esteja se referindo ao fato de que a gente que tem e está numa geração anterior, a gente tem recursos e elementos para tensionar essa inserção. Tem hora que a gente se vê fisgado e a gente diz, peraí, tem outros caminhos possíveis. Mas talvez quem esteja, né, nascido, num tempo como esse, muito confiscado pela virtualidade, né, por uma dimensão de imediaticidade do real, né? Então, de repente, você consegue conversar com alguém que está do outro lado do planeta, assim, instantaneamente, né, do outro lado do oceano, enfim. Então, tem realmente uma coisa com o tempo que está muito modificada, né? Agora, eu fiquei pensando aqui, na maneira como você construiu a questão, num fenômeno que aconteceu na pandemia. Muita gente na pandemia teve dificuldade de ler literatura no sentido ficcional. E quando perguntados por que isso estava acontecendo, algumas pessoas disseram, a gente está tão inserido numa cena assim, distópica, numa cena que parece tão ficcional, que parece não fazer sentido criar mais uma realidade para além dessa. Então, estava todo mundo ali muito capturado por aquilo, né? Então, teve gente que teve dificuldade de ler mesmo, e leitores formados, né? Eu acompanhei algumas discussões, alguns estudos. Eu fico pensando que talvez isso reporte essa geração ao fato de que estão tão confiscados por uma realidade virtual que talvez isso de pensar um tensionamento desse próprio mundo já não seja uma questão tão elementar, né? Já se vive num outro mundo, já se vive numa outra realidade. É claro que isso terá desdobramentos, isso terá efeitos. Acho que a gente nem é capaz de mensurar tudo de efeito que a gente vai ter do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de memória, né, de construção de sentidos, porque sim, a gente está transportando a experiência do humano para outras experiências, eu penso hoje, mais rasas, né, porque ela está delegando, né, a inteligências artificiais tarefas que eram nossas, né? Então, pensar talvez esteja se tornando quase que um privilégio, no sentido daquele que realmente
se põe numa tarefa, né? Porque é um trabalho, mas ao mesmo tempo um privilégio no sentido assim de quem está conseguindo sair dessa esfera de uma espécie assim, de suposta facilidade, né? Então, você tem que escrever um texto, vai lá na IA, ela te entrega em 5 minutos. Ok, ela te entrega em 5 minutos. Qual é o problema disso? Isso não passa pelo seu corpo, isso não passa pela sua experiência. Então, isso não é seu. E aquilo que não é nosso, aquilo que não se incorpora à nossa experiência, não constitui bagagem, né? Não constitui patrimônio, ou seja, o da vida, né? O próprio da vida é construir a nossa história. Né? E acho que a gente está perdendo nisso. E a gente fica imaginando, a gente já está chegando ao final do programa, como é que passa rapidíssimo. Nossa! Mas eu queria ainda tocar um pouquinho mais, assim, rapidamente, nessa questão da inteligência artificial, porque a gente imaginava, e alguns escritores, inclusive, do século XX, imaginavam a sociedade do futuro onde a tecnologia poderia nos libertar de um monte de atividades chatas, repetitivas, trabalhos, né, não criativos. E justamente ela faria isso, né, o robô, a inteligência artificial, e nós poderíamos nos dedicar às coisas que nos fazem crescer. A arte, né, as mais variadas formas, né, de arte, a convivência, né, a troca de experiências, o tempo para reflexão. Só que o que está acontecendo agora é o contrário, né? Quer dizer, a inteligência artificial não é nem o contrário. A inteligência artificial parece que não querer deixar. E obviamente, isso é o uso que a gente dá para ela, né? Não é a inteligência artificial que está fazendo isso, nós é que estamos fazendo isso com a inteligência artificial. Né? O uso para supostamente também criar. E aí eu queria só finalizar nossa reflexão, nosso diálogo, né? Vamos ter que fazer outros diálogos mais adiante, voltar a esse tema fascinante, é de que a inteligência artificial, ela poderá, né, substituir um escritor, né, na elaboração de uma poesia que exige sentimento, né, de uma obra literária, das grandes obras literárias. Né? Como é que vai ficar isso aí? Eu não sei, né? Não sou capaz de prever até onde a gente vai com isso tudo, mas penso que alguma coisa da ordem da relação está ausente naquilo que a inteligência artificial faz, né? Mesmo quando a gente pensa a leitura, né? Não só a escrita, né? Ou seja, a leitura é, por exemplo, uma atividade relacional, né? Existe o leitor, existe o texto e existe aquilo que é o próprio e que faz a leitura, que é a relação com esse texto, né? Então, eu acho que tem alguma coisa da ordem daquilo que a inteligência artificial cria que talvez ainda esteja muito fraturado, né? Ou seja, no sentido, existe a inteligência artificial e existe o objeto. E, de repente, isso é entregue, né, para nós, para o mundo, e a relação entre esses, né, supostos sujeito, objeto, ou seja, essa relação me parece, aí me parece haver um furo, assim. E talvez seja esse furo que vai seguir nos salvando, né? Talvez pessoas que leem, que produzem, que se relacionam com a sua produção, né, no sentido, a relação mantida, é que vão manter um diferencial em relação àquilo que é artificial, né? Ou seja, o artificial quebra o relacional, né? Né? E talvez o humano seja isso que produz, que resgata, que tensiona, né? Que enfrenta a relação. É na relação entre mais de um que tem algo de humano, e acho que, né, talvez, né, a inteligência artificial não chegue aí. É a minha aposta, né? Assim, é a aposta de quem vai se salvar nesse percurso. Eu concordo muito. Um pouco nesse lugar. Isso vem, a psicanálise vem nos confirmar, né? A física quântica vem confirmar, né? Nós somos seres relacionais, o universo é relacional, né? E exige vida, né? E não há uma relação com uma máquina, né? Uma pessoa, né? Mas pessoas, né? Pessoas se relacionando, pelo menos mais de uma pessoa, né? Eu penso que é por aí, né? Não sei se a gente está certo e nem sei se é tanto sobre certo e errado, mas sobre as experimentações que a gente vai fazendo. Tem alguma coisa da ordem da relação. É sobre o humano parece, e a né, vida. Né? Que é sobre o humano e sobre a vida, isso mesmo. Professora, muito obrigado mais uma vez. Uma alegria estar aqui nessa conversa boa. Isso aí, vamos repeti-la. Né? Um prazer imenso. Muito obrigado. Muito obrigado. E muito obrigado aos telespectadores também pela audiência e até o nosso próximo programa.